Bem-vindos, bem-vindos. Vamos bater um papinho assim, bem levezinho, bem light, né, sobre um assunto que está muito relacionado com as aplicações de Reiki, está muito relacionado com as iniciações de Reiki e de outros sistemas de energia, está muito relacionado também com o processo do despertar, que são os sonhos. Os sonhos são um mecanismo fantástico que nós temos de acessar conteúdos inconscientes, conteúdos que nós ocultamos de nós mesmos, que nós escondemos de nós mesmos, que nós relevamos, né, a um limbo mental e psicológico. Certo? Nos sonhos ocorre uma certa liberdade, um enfraquecimento dos nossos sistemas de controle, dos nossos mecanismos de controle, mecanismos de fuga também. Então esses conteúdos surgem na nossa consciência e podem ser muito bem aproveitados. Existe muita incompreensão a respeito dos sonhos, com certeza, né? Desde aquelas pessoas que consideram apenas efeitos químicos que ocorrem no cérebro, até outros que consideram devaneios da nossa mente, com base em coisas que a gente viveu durante o dia, alguma coisa assim. Eu penso que os sonhos são muito mais do que isso, como eu já comentei. Nós temos aí alguns autores que trabalharam bastante com sonhos e interpretação, uma abordagem correta. Aquela coisa mais popular, de que eu sonhei com isso, vai acontecer aquilo, se eu sonhei com isso, dá naquilo, e assim por diante, aquilo realmente é coisa popular, sabe, da gente jogar a conversa fora, se divertir um pouquinho até, mas não dá para levar a sério, né? É preciso realmente encarar essa questão dos sonhos com a devida consideração, para que você consiga aproveitar. Trabalhar com sonhos não é fácil, não é simples. Se você pegar um terapeuta bom, preparado, você vai ter um auxílio fantástico, você vai ter realmente ver como uma ferramenta para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, certo? Para lidar com aspectos seus que você não quer mexer conscientemente. Eu creio que bons terapeutas para sonhos não estão tão disponíveis assim quanto deveriam, né? Então, muitas vezes, a gente tem que buscar por conta própria e buscar uma maneira de nos compreender melhor, né, dentro dessa questão. Então, é importante uma atitude muito racional a respeito disso, mas também é importante uma atitude muito intuitiva e que cada um reconheça em si o seu funcionamento. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente reconhece o nosso funcionamento, a maneira como a nossa mente pensa e avalia as coisas, a gente tem que se manter um pouco aberto para não cair numa crença equivocada. Então, tem pessoas que sonham, por exemplo, com rato e acham que é uma coisa ruim. Porque o rato vem e rói, e estraga os alimentos, coisa e tal. A pessoa pensa uma coisa ruim. Sonha com aranha, a pessoa tem medo de aranha, vai acontecer uma coisa ruim. Sonha com não sei o que, e sempre essa interpretação, um viés muito negativo. Então isso também é autoconhecimento. Certo? Eu indico aqui, não tem esses dois aqui, né, tem mais outras versões, eu já vi na internet, até está na bibliografia. Esse aqui é da Larousse, né? Símbolos Místicos e Símbolos Místicos 2, tá? Da Brenda. Esse eu comprei uns símbolos interessantes. Tem outras versões dele, né? Com outros autores, também muito interessantes. O que significam esses livros? Significa que você vai ampliar um pouquinho a sua concepção, vai ampliar um pouquinho os seus horizontes, porque principalmente o trabalho do Jung, que trouxe bastante luz sobre essa questão de sonhos, as interpretações, essas terapias sobre isso, nós temos dentro de nós elementos que são comuns a toda a humanidade. É a nossa herança genética, mais do que cultural.
Então nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa visão, abri-la e inserir esses conhecimentos. Porque se a gente for ficar que o ratinho ali é uma coisa ruim, é muito pouco. Muito pouco. E aí você vai ter elementos no seu sonho que não fazem parte do seu dia a dia, que não fazem parte da sua cultura, da sua educação, que são valiosos. Então você precisa procurar uma fonte de informação também confiável para que você consiga interpretar o seu sonho corretamente. E Jung tem muito material, tem muito livro interessante que você pode comprar, ler e se aprofundar. Livros como esse que trazem símbolos que são comuns à humanidade toda, de diversas culturas, também são interessantes. Aqueles livros que você encontra, né, como interpretar os sonhos em 10 passos, não descarta, porque aquilo ali não tem utilidade. Tá? Não tem utilidade. É preciso realmente um trabalho mais sério, mais organizado, mais consciente nesse processo de autoconhecimento. E os sonhos desempenham um papel fundamental. Certo? Então é preciso buscar realmente uma boa bibliografia, um bom conhecimento e expandir, né, as nossas crenças para outras coisas mais além do que aquela que nós estamos acostumados. Porque aí você vai reconhecer dentro de você certas coisas que você nem imaginava. Nessa questão das iniciações, no sistema de energia, nas aplicações, principalmente no período de purificação que vem após a iniciação, os sonhos são muito impactantes. Né? Eles são uma ferramenta que mostra pra gente, que nos dá indícios, que nos mostra um caminho que a gente pode seguir, onde a gente vai conseguir muita informação, onde nós vamos nos conhecer bastante. Porque a energia da iniciação, ela mexe com todos os nossos sistemas de energia, com todos os nossos corpos. E isso permite, né, torna um pouco frágil os nossos mecanismos de defesa, os nossos bloqueios, e permite que essas informações venham para a consciência. Venham através de sonhos e às vezes até durante o dia realmente. Certo? Um trabalho também consistente, que você recebe aplicações de Reiki, né, uma vez por semana durante 2, 3 meses, também vai facilitar esse processo, porque a energia que você recebe na aplicação vai mexer nessas camadas mais profundas da gente. E aí o sonho se torna um meio através do qual você acessa essas informações. Certo? De novo, é uma área complicada, difícil. A gente tem que evitar ao máximo certas simplificações. A gente tem que evitar ao máximo também aquela tendência a ficar criando coisas em cima, às vezes, de uma coisa muito simples, de um sonho. Né? São os extremos, temos que evitar, buscar um caminho do meio, certo? Mais racional, mais organizado, para não valorizar demais e não valorizar de menos. Para não achar que é história de carochinha e nem achar que é uma coisa tão complexa que você nunca vai chegar a entender. E aí nesse processo você vai se entender mais, você vai se conhecer mais, e o sonho ele começa a corresponder muito, né, dessa forma, porque o seu ser como um todo entende que aquele caminho ali se tornou viável, se tornou útil, e você aproveita bastante. Sonhos são uma ótima ferramenta. Vamos aproveitá-los.